Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Antes que a Campainha Toque, um podcast Escola Note. Eu sou Sofia Correia e vamos falar de educação. O tema de hoje é educar para sentir, o papel das emoções. Educar não é apenas ensinar a ler, a escrever ou a somar. É ajudar cada criança a dar nome ao que sente, a compreender o que vive por dentro e a encontrar sentido nas suas emoções. Ensinar uma criança a dizer o que sente sem medo, a pôr limites com respeito, a acreditar na sua voz, não é isso um ato de amor? Quando uma criança aprende que pode falar por si, que não precisa de calar o que lhe dói, ela cresce mais inteira, mais livre. Estas palavras não são minhas, são da minha convidada de hoje, a Vera, e acho que resumem na perfeição o tema deste episódio, que é o papel das emoções e da empatia na escola. E para esta conversa tenho comigo duas convidadas muito especiais, eu sei que eu digo sempre isto, mas é mesmo verdade. A Vera Machás, que escreveu estas palavras lindas, licenciada em Psicologia e Comunicação Empresarial, voluntária, criadora da Oficina, um projeto que ajuda a usar as ferramentas emocionais. E a Sara Prata, que é linda, minha amiga, atriz, mãe da Amélia e eu acho que muito envolvida neste tema da parentalidade consciente. E obrigada às duas por terem aceito este convite para esta conversa. Também. Obrigada a nós por termos aqui a oportunidade de podermos falar um pouquinho sobre este tema tão importante, não é? Sim, é a base, diria. E pronto, e antes de nós irmos diretos ao nosso tema, deste papel das emoções na educação das nossas crianças, vamos fazer aqui um exercício de voltar atrás no tempo e lembrarmos do tempo em que éramos nós as alunas, porque eu acho que este é um exercício ótimo, até como mães, não é? Sim, lembrarmos eu vou tentar não lembrar, claro. Às vezes não nos lembramos, mas eu acho que o que ficou, o que tu te lembras é o que nós precisamos. E eu queria saber que tipo de criança é que eram na escola, daquelas muito envergonhadas ou daquelas que davam show? Sara, podes começar. Olha, eu não sou... Sabes que é engraçado porque nós tentamos sempre pensar sempre nos opostos, né? Nos extremos. Pode estar no meio, pode estar no meio. Estamos quase todos, mais ou menos no meio, ou o meio às vezes não é tão visível, mas eu, no meu caso, eu sinto mesmo que estava no meio. Agora eu vejo que estava no meio, mas se calhar sempre fui vista como muito irrequieta, estava sempre a dançar, estava sempre a fazer ginástica, sempre piruetas, sempre fui muito amiga dos meus amigos, mas ao mesmo tempo também sofria muito por me tratarem mal, porque eu era muito magra, depois era o Topo Gigio, depois era a Olivia Palito, quer dizer, há tanta coisa que na realidade então eu não era assim tão extrovertida, também tinha muitos momentos de estar introvertida, muito virada também para o meu mundo, mas ao mesmo tempo atriz já em construção, portanto toda a minha vida era um espetáculo, mais ou menos. Eu acho que fui essa criança muito consciente de mim e do outro, e com muita consciência de que o universo tem um papel muito importante no meu coração, a tentar sempre respeitar esse outro lado, mas a viver com as fragilidades também ao mesmo tempo. Bem, então já deu aqui uma resposta já. Mas é verdade, eu pelo menos claro, assim, é isso, nós não somos só nunca uma coisa. E tu, Vera, eu fui como é que mais era aos na escola? extremos. Acho que o que fica entre o 8 e o 80, o 40, é uma medida que desde de criança até hoje me causa algum desconforto porque não estou habituada, não é a minha zona de conforto, mas também porque vivo as coisas com uma intensidade muito própria, que agora já aceitei e que não luto contra, é a minha forma de estar e a minha maneira de ser, e tem coisas boas e tem coisas menos boas, como todo tipo de personalidades. Nós temos esta dualidade, como disse a Sara muito bem, mas lembro-me de ser uma criança também irrequieta, sempre muito protegida, porque filha mais nova de 2 irmãos mais velhos, com um pai com quem trocava presentes de São Valentim. Lembro-me de ser também uma miúda muito virada, ou estar nos recreios a tentar brincar a tudo, não queria perder pitada, e com muita dificuldade de estar sentada numa cadeira a ouvir o que é que as professoras diziam. Por isso tinha esta sensação de prisão quando tocava, eu tinha que ir para a sala de aula, porque... O recreio era a melhor parte, não é? Era a melhor parte, e eu queria essa parte de estar
estarmos todos juntos. E eu acho que o recreio é tão importante como as aulas. Não é? E de poder falar com pessoas que não conhecia. Eu lembro-me de circular e pensar, aquela pessoa não conheço, vou lá conversar. Há algum professor que vos tenha marcado, daqueles que ajudam, se calhar, a acreditar um bocadinho em vocês mesmas ou a guiar no caminho? Houve assim algum professor que vos marcou nesse percurso? Fala tu, Vera. Eu tenho a minha professora Clara, foi a minha professora de português. A minha professora primária era a professora Clara. Hoje em dia é a diretora de uma escola onde eu estive a fazer a oficina com os professores e tive a oportunidade de lhe dizer, mas realmente um bom professor, um professor que puxa por ti no sentido positivo, a nível emocional, que foi o que ela me fez. Eu até trocava umas cartas com ela contou no outro dia esse episódio que perdeu um bebê na gravidez e depois eu disse-lhe, querida professora, não se preocupe porque vai ter outro e vai ser rapaz. E olha, a verdade é que engravidou a seguir e foi um rapaz. Esta extensão da nossa parte emocional pura e genuína, que um professor, se em vez de travar, fomentar, é uma professora que me marcou para sempre. E acho que gosto de escrever por causa dela. Que bom. Isso é bonito. Eu não tenho assim não tens muitas assim memórias, até às vezes fico a pensar sobre isso. O que é que terá acontecido à minha cabeça para eu apagar tantas memórias? Eu não me lembro da maior parte de nomes dos meus colegas, não me lembro da maior parte de nome dos meus professores. Vou talvez pegar em referências mais tarde, talvez na escola de teatro, obviamente moldaram-me como eu sou, como pessoa, como encaro a profissão e tudo mais, mas se pensar assim na escola primária, meu Deus, não me lembro. Mas é normal. Eu acho que muitas vezes as memórias até vêm de fotografias que nós vemos. Eu há pouco tempo também tive uma pessoa que mandou mensagem pelo Instagram que tinha andado comigo, imagina, do 7º ao 9º ano. E eu fiquei-me a sentir péssima porque eu vi a fotografia e não te trouxe nenhuma referência. nada. Pois, e eu pensei assim, é que horror, estranho. como é que eu não me lembro desta pessoa, não é? Eu sou, Certo. mas há coisas que a tua memória retém e outras Claro. que não retém. Mas lembro-me eu de um professor de geografia, talvez assim no 6º ano, que ele acabou por fazer uma coisa bonita, que foi apaixonar-nos pela escola, pelo ensino. Ele dava as aulas de uma forma tão espontânea e tão próxima que de repente entrar para dentro da sala não era um momento mau da escola. Pois é isso, eu acho que às vezes há professores que podem tanto... Torna as coisas uniformes. São marcantes, não é? Sim. Isso às vezes pode mudar o nosso percurso. Uniformes, acho que não precisamos de estar tão distanciados do momento de recreio com o momento de aprendizagem, se tudo puder fazer parte de um todo. E ele teve essa magia de que não vens cá só para fugir aqui agora e depois entrares na sala e é uma tortura. Não, tudo pode fazer parte. Talvez ele tenha sido assim. Agora o nome, não e era o professor de geografia. Exato. E se agora pudessem dar um conselho a essa miúda que vocês foram na escola, o que é que vocês, por exemplo, podiam dizer? Eu diria, não chores tanto. Adoro. Que eu chorava muito, eu libertava muitas toxinas. Mas olha, que chorar é ótimo, Vera. Sim, mas chorava muito, isolava-me e chorava, tinha vergonha de chorar, mas de facto quando tu lidas com estas situações que te fazem sentir ainda mais pequenina do que tu és, e todas nós temos uma história da nossa história, não é? Uhum. E foi um percurso em que às vezes apetecia-me voltar atrás e só dizer isso, porque no final fica tudo bem, e porque eu consigo depois transportar-me a alguns momentos de angústia e até de abismo que tive enquanto criança. É difícil ser criança, então adolescente não tenho saudades nenhumas, e pensar que bom ter passado por isso. Se calhar se não tivesse passado por isso não olhava para as coisas como olho agora. Portanto, não é clichê nem é querer ser romântica, mas cada história de vida no final para mim faz sentido. Claro. Eu também não tenho assim, se tivesse alguma palavra seria de incentivo, de que as coisas mais à frente fazem sentido, e às vezes até tenho saudades de conversar um pouco com essa miúda, aquela que conversa comigo, sabes, eu tenho pouco a dizer a essa, eu acho que às vezes queria que essa me dissesse algumas coisas hoje em dia, o lado espontâneo, o lado de viver as coisas... De ser criança nós somos muito mais viver as coisas de uma forma e somos intensa. Muito mais... Não temos ainda tantos filtros, não é? Que certo. É uma coisa boa. E agora, indo aqui para o nosso tema das emoções, eu até trago uma frase que eu digo sempre isto, e disse no primeiro dia da primária do meu filho Vasco, que é: a mim não me interessa ter um filho que seja um croma matemática se ele não souber dar um abraço a um amigo que precisa. E porque foi muito engraçado, eu vi há alguns pais que têm aquela coisa que querem que o filho seja o melhor aluno, não é? O melhor a matemática, as melhores notas. E eu acho, de facto, para mim, o sucesso escolar passa muito pela rede de amigos que tu fazes e pelas memórias que criam nos outros. E eu queria vos perguntar o que é que vocês acham
nesse percurso, como mãe, nesse percurso escolar dos vossos filhos, o que é que vocês acham que é o mais importante? Olha, eu acho que eu vou dizer aquilo que sinto neste momento. Acho que na realidade há tempo para tudo. E acho, acima de tudo, que nós ultimamente andamos com muita pressa. No jardim de infância já queremos que eles saiam do jardim de infância a saber o A, o E, o I, ou contar, ou fazer. Há tempo para tudo. E nós não estamos a deixar as crianças... primeiro passar pelo apego, pelo afeto, pelo carinho, pela confiança, pelo desapego, ajudá-lo nessa estrutura emocional. Depois não deixamos as crianças terem tempo de brincar na sua liberdade, de serem eles próprios a projetarem o caminho, a mostrarem, a descobrir, a deixar livre, não é? Que a personalidade deles também apareça, a saber lidar com. Depois então vem a cultura, a aprendizagem disto ou daquilo. Eu tenho a sorte da Amélia estar numa escola com um universo muito, muito próprio, baseado na filosofia Waldorf, então é muito interessante como, por exemplo, há certos exercícios que eles fazem que os preparam para uma primária sem ser através daquele estudo concreto, como, por exemplo, fazer o tear. Eles começam a fazer o tear precisamente só para eles conseguirem acalmar numa cadeira. Porque então tu não vais e vão querer buscar os legumes e cozinham. Certo, tu não vais querer que uma criança chegue à primária, que se sente, que aprenda, que ouça, quando não houve uma estrutura de brincadeira que o permitiu correr, saltar, sujar, pular e agora também saber sossegar e estar no tear é muito difícil. Ou seja, o tear serve para eles ficarem sentados, concentrados numa coisa. Concentrados numa função, mas ao mesmo tempo estão encantados, estão com cores, estão com texturas. Estão a descobrir. Estão a descobrir, então tudo isso temos de dar tempo e hoje em dia, para variar, eu acho que andamos a sofrer um síndrome da pressa, não é? Todos nós, os adultos, as crianças já estão a sofrer com isso também, queremos tudo para ontem. Ainda há pouco estávamos a falar do ChatGPT, é bom porque é rápido, porque nos dá respostas rápidas, porque queremos ir ao supermercado com mais caixas porque é para ser rápido, tudo é rápido e de repente queremos também que as crianças, é tudo rápido. A infância não pode ser rápida. Então nós já queremos logo que eles sejam o melhor aluno, tipo, calma. Antes de ser o melhor aluno, há tanta outra coisa para se fazer. Então eu, acima de tudo, acho que quero muito guardar isso para comigo. A Amélia ainda é muito pequenina, ainda não estou nessa aventura da escola grande, dos grandes. Também não falta assim tanto. Não falta, estou mesmo na esquina. Mas quero muito lembrar-me que há tempo para tudo. Ela já vai ser a boa aluna, calma. Claro. Por aí. E tu, Vera, o que é que tu achas? Eu dou pouca importância aos resultados das disciplinas e depois a vida dá estas voltas. Eu nunca fui boa aluna e a minha filha Maria Antónia, com 12 anos, mete o despertador para estudar. E é uma ótima aluna, está num quadro de excelência. Eu nunca lhe exigi nada disso. Eu sempre fui uma aluna média ali, com algumas aflições, até entrar na faculdade e estudar aquilo que gostava. E dizia que não queria ir para a faculdade. A minha mãe é que disse, olha, faz como eu, vai experimentar, logo se vê. E hoje em dia estudo bastante e gosto de ler e interesso-me pelas coisas. Tenho 2 filhos completamente diferentes. A Maria Antónia é muito virada para estudar. O Zé é um artista, entrou hoje no Conservatório de Dança, de Música. De dança também entrou, mas escolheu de música. O instrumento que escolheu foi o violoncelo. Com 10 anos, canta ópera. A minha também canta, por isso lá em casa fala-se muito pouco das disciplinas. Por isso eu também não posso vir aqui dizer uma coisa diferente só porque parece. Mas eu quero porque há coisas que faço de facto. Eu, para mim, também não é o mais importante. Há coisas que eu tenho que pedir ajuda porque sei que não estou a fazer certas, mesmo conhecendo a área de psicologia e desenvolvimento e tudo isso mais. Depois, quando somos nós próprios, é diferente. Claro. Mas falamos muito de emoções lá em casa. Também tenho sorte de ter um marido que gosta de falar sobre isso e que ficamos ali a desconstruir. O nosso momento do dia, à volta de uma mesa, tem sempre a pergunta o melhor e o pior do dia, que às vezes é um bocadinho sem graça, às vezes tem revelações incríveis. Por isso, então vocês fazem isso todos os dias, é isso? Todos isso os dias. O melhor e o pior do dia. Ao jantar? Tipo, ao jantar. O melhor e o pior do dia não custa nada, passa depressa, obriga-nos todos a falar, até a nós, enquanto casal. Eu acho que isso é ótimo, uma ótima sugestão para fazerem em família. E depois tenho muito este cuidado de que eles não cresçam com aquela sensação de que, como também vejo nas empresas, que muitas vezes os melhores, os que têm uma performance mais adequada são aqueles que se preocupam mais com os outros e não aqueles que foram melhores alunos e aqueles que sabem olhar para uma equipa e despertar o melhor de cada um.
Sinceramente também não sei se não é uma defesa de nunca ter sido boa aluna, mas quer dizer, eu não posso estar a incutir bons resultados se não os tive, não é? É uma coisa que eu quero que eles sejam bons naquilo que fazem e dou os parabéns aos resultados porque são os 2 bons alunos, mas depois interessa-me mais a mim que estejam contentes na escola e que cheguem a casa e que saibam falar de uma desilusão. Claro. E de uma coisa que os faz sentirem tristes. E que sejam boas pessoas, no fundo, eu acho que é o que interessa. Não é? Certo, adquirir conhecimento é em muitas áreas, não é? Não precisa ser só o conhecimento, claro. Não é conhecimento claro. de resultados. Sim, mas de facto há pais que ainda se focam muito certo, no sucesso académico como parâmetro. Eu, por exemplo, eu lembro-me quando eu estava indecisa para escolher um curso superior, na altura... quando eu tinha 17 anos eu ainda nem sabia que era possível ser atriz, porque eu vivia no Porto, fazia teatro, mas achava... E eu dizia que queria ser advogada famosa, porque eu tinha visto uma série de advogados, claro. E portanto a minha mãe dizia que o famoso era mais importante que o advogada, e então houve uma altura que eu disse, então se calhar vou para Direito. E o meu pai disse assim, não vais para Direito porque tu vais odiar estudar, porque eu nunca adorei estudar. Mas ele dizia, tu podes escolher o que tu quiseres, porque tu consegues falar com qualquer pessoa e vais a qualquer lado e consegues criar relação com qualquer pessoa. Portanto, isso para mim é sinal que tu vais ter sucesso naquilo que tu fazes. E eu acho que de facto isso, o saber estar com os outros é uma ferramenta importantíssima para qualquer criança e qualquer adulto. Ou então no teu caso o teu pai pura e simplesmente observou-te e disse que tu podias fazer isso porque tens essa capacidade. Claro. De facto, há miúdos, assim como a tua filha, que gosta mesmo de estudar, adquirir conhecimento. Isso é aquilo que os traz alento, tranquiliza, os faz sentir úteis. Então, na realidade, eu acho que mesmo o importante é olhar. Mas nós nunca somos só uma coisa, não é? Eu era boa aluna, atenção, que eu tinha ótimas notas. Muito bem, não duvido. Só que não estudava, pronto, não era muito organizada. Com eles, que também acho que, mesmo eles sabendo, e eles sabem que eu não era boa aluna, foi uma coisa que disse logo, mas estudei com eles e o meu marido também dizia, os pais não devem estudar. Esta coisa do que é que os outros dizem a mim não me tem intoxicado o que eu sinto no meu coração. E acho que aquelas primeiras vezes que estudámos e os resumos com cores, tanto para um como para o outro, foi como quem diz, faz com isto o que tu quiseres, como disse hoje ao meu filho. Se quiseres ficar no conservatório, ficas, se não quiseres a mãe arranja uma maneira de tu seres feliz noutro lugar. Claro. O importante, eu acho que mais do que fazer os trabalhos de casa com ele, é a tua presença é capaz de ser mais importante do que o próprio trabalho de casa, não é? É o que eu digo, os trabalhos de casa, que eu por acaso não concordo nada com trabalhos de casa todos os dias, mas se for um trabalho para ser feito com o pai ou com a mãe e ele trazer da escola, trazer para casa o que aprendeu na escola, acho que isso pode ser um ótimo momento sabermos o que é que se passa com os nossos filhos, não é? Porque efetivamente às vezes há ações na escola que levam para casa precisamente para envolver famílias com os filhos, porque nós somos umas sortudas porque estamos despertadas, não é, para o lado emocional dos nossos filhos e estamos mais do que despertas, estamos disponíveis para olhar para as emoções dos nossos filhos. Claro. É incrível, nós somos mesmo umas sortudas de termos essa disponibilidade, mas a maior parte das famílias não o sabe fazer. Então é muito importante esta simbiose entre as escolas e as famílias para que ajudem de facto as famílias a olhar, a ver, mas lá está, ou a maior se calhar parte de nós também não há tempo, aquilo que estavas a dizer da pressa, correr, não é? Há pais que passam não sabe pouquíssimo como. tempo com os filhos em casa e que se calhar não conseguem ter essa conversa, ou que se calhar chegam quando os filhos já estão a dormir, mas é preciso encontrar nessa rotina esse espaço, não é? Como uma obrigação, como uma coisa pesada. E nós temos tendência a fazer essa crítica, eu não estou a dizer todos os dias os trabalhos de casa, mas temos essa crítica porque atrapalha-nos. Ai, que chatice, agora ainda temos que ir todos, o que é que eu tenho que fazer? Diz lá, agora recortes, agora tenho que ir fazer recortes. Ou seja, nós não conseguimos ver que é um momento de estar ali com eles, porque se calhar nunca o fizemos antes da escola pedir, também se calhar a maior parte das famílias não parava para construir, para fazer, para ir para a rua, ver folhas, buscar, não é? Então quando depois isso é pedido por alguém, parece que agora... Mas se observarmos, há sempre um lado bom de construção da família. Claro que sim. Vera, e tu dizes que nós temos todos dentro de nós ferramentas para trabalhar este lado emocional, não é? Todos. Que ferramentas são essas? Eu, com o meu projeto, com a oficina, proponho 7.
Há muitíssimas mais, não é? Mas são ferramentas que é quase como se fosse um bocadinho explorar esse diálogo interno que tu vais ter a partir de hoje com a tua criança interior, não é? Com a Sara pequenina, que vive dentro de ti, é a tua essência. Sim. Depois a fase adulta vai chegando e os obstáculos e vamos ficando com medo e com outras situações que eu também sou contra dizer, não, o medo tem um papel importantíssimo. A angústia tem um papel importantíssimo. Às vezes as pessoas chegam à oficina, como é que eu tiro a angústia do meu filho? Não tira a angústia do seu filho. Tenta entendê-la, de onde é que ela vem. E depois, não é? A lidar com ela. Para que fugir daquilo que nos causa dor? Atrás da dor, atrás da fragilidade é que está a maior habilidade de saber viver. Esta coisa de sermos felizes e estamos sempre bem, não entendo. Ainda não consegui lá chegar. E quais é que são essas ferramentas? As ferramentas, olha, cheguei à agência de comunicação, disseram-me, Vera, há muita gente a trabalhar em psicologia motivacional, se calhar o melhor é criar uma história. Oficina, porque as minhas amigas diziam, quando estou contigo parece que fui à oficina. A caixa de ferramentas também é básica, as ferramentas já existem, mas é para criar um paralelismo. Portanto, o martelo é uma ferramenta que te pede acerta e acerta-te. A lanterna ilumina e ilumina-te. A lixa não te preocupes. A trincha transforma e transforma-te. O alicate retira e retira-te. Os pregos, o que é que te suporta no final e no início do dia? Tenhas que idade tiveres, sejas quem fores. E por fim a fita métrica, que faz uma distinção entre os pormaiores e os pormenores. É pequenina. O conceito descobre o melhor que há em ti. Okay. Porque se tu estiveres cá dentro, eu acho piada quando passa às vezes nas empresas, Vera, o alicate salvou o meu casamento. Nem o alicate, nem eu. Quem salvou o casamento foi a própria pessoa, mas se calhar retirou uma grande erva daninha que existe na vida dos casais, que é a culpa, a comparação, a expectativa, não é? Se calhar a outra pessoa diz, a minha mãe e eu, a lanterna é que se calhar pôs-te no lugar da mãe. E hoje então, mas por exemplo, a lanterna é... Processos empáticos. Ok, empatia, não é? Sim, mas as pessoas, é muito mais fácil, e eu falo por mim, que trabalho há muitos anos para os outros, é muito mais fácil tu iluminares o caminho dos outros e depois quando chega a altura de te iluminares a ti próprio e de lidares com aquilo que não te apetece mostrar, é muito mais difícil. É como dar conselhos, não é? Ficas sem pilhas. É como dar conselhos. Tens toda a razão. Dizer o que é que o outro deve fazer é fácil. Agora fazemos nós aquilo... E seres muito disponível, como eu sempre fui, quereres muito estar na vida do outro e a ajudar o outro e a ser útil. Isto também é um grande plano de fuga, não é? Porque não estás a lidar com os teus problemas. E em relação às crianças, para nos focarmos aqui nas crianças e nos adolescentes, que ferramentas é que achas que uma criança deve ter? Eu levo à escola, juntamente com a Fundação Santander, que acabou por patrocinar o Coração com Pernas, que é o meu livro, esta coisa de tu tens um papel ativo na tua vida. Tens 7, 10, 12, 14, tu podes deixar de ser vítima e ser responsável. Tu podes te virar para o teu amigo que te chama de chugo minúsculo e dizer, olha, acabou aqui, ou não lhe dares essa validade. Tu podes chegar a casa e dizer a um irmão, vou dizer à mãe que tu me fechas na casa de banho, porque às vezes eu trabalho com adultos de 60 anos que não conseguem estar em salas de reuniões de portas fechadas porque o irmão o fechava na casa de banho. A história da nossa história é a grande ferramenta. E depois, porque é que eu acho que somos todos mecânicos? Porque podemos afinar as nossas peças e as dos outros. Eu hoje, depois de ter estado com vocês e com as pessoas que ali estão, já não vou da mesma maneira. Já andamos, nós somos redes de apoio que nos juntamos por alguma razão, não é? Somos biomagnéticos. É sempre nós deixamos um pouco de nós e levamos um pouco de alguém. Exatamente. Portanto, as ferramentas são todas em conjunto, uma em particular. Agora, quem é que é a grande oficina? Não é? Onde é que está a grande oficina? É a nossa cabeça. 9.000 pensamentos por dia, conscientes ou inconscientes. Claro. O motor é o coração. E o que é que vocês acham que uma criança precisa de sentir para aprender? Por exemplo, no contexto escolar. Eu penso sempre, ainda pegando aqui um pouco nas ferramentas, eu uso tantas vezes essa frase, até com amigas e com quem partilhamos a vida, não é? Estamos a pensar em voz alta. E eu às vezes digo sempre assim, atenção, porque há certas coisas que nós temos que fazer aos nossos filhos, não, é só porque estamos a entregar a ferramenta do futuro. E então muitas vezes, o que é que uma criança precisa de sentir? Eu ligo muito ao lado, de facto, emocional da minha filha. Muitas vezes eu digo, agora há muita parentalidade
consciente e a positiva, e depois há os que não são a favor, está bem, mas está dizer sim a tudo, ser condescendente a tudo. Eu digo, não, às vezes eu olhar para o lado emocional da minha filha é entender que ela ainda não tem essa ferramenta e é precisamente essa que eu vou ajudá-la a trabalhar. Claro. E então, o que é que eu acho que as crianças têm que sentir? As crianças são um espelho daquilo que efetivamente se sente, não se pensa. Agora, cabe-me a mim é olhar para aquilo que ela está a sentir, perceber qual é que é a ferramenta que estamos a olhar, não é? E tentar ajudá-la, direcioná-la, assim como ao mesmo tempo estou a fazer o mesmo trabalho comigo, porque muitas vezes é olhar para a emoção deles que nós temos que aprender a nossa. Uma birra, fala-se tanto dos 4 anos e dos Terrible 2 e depois o salto dos 4 e as birras. Eu nunca concordei nada com isso dos Terrible 2, porque eu nunca vi os meus filhos... Ou seja, os meus filhos não são um binómio, Meu Deus, é o maior salto cá isso. para fora, quer dizer, eles começam a ver os outros, não é? É a altura do seu ego estar a ser trabalhado. Portanto, eu dá-me o carrinho, eles não querem dar o carrinho. Claro que não, aquele carrinho é a coisa mais importante para eles na vida, eles acabaram de descobrir o que é um carrinho. É a mesma coisa de obrigar a partilhar, não é? Quando tem 2 anos ou 3. É a mesma coisa de um estranho chegar aqui e dizer, olha, Vera, dá-me aí a tua chave do carro. Não dou, é minha. Não, mas dá-me. Não damos. Então isso para uma criança que acabou de descobrir o que é um carrinho. Por exemplo, ou se calhar é um brinquedo novo, ou um brinquedo. Agora, o que é que eu posso fazer? Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso ajudá-la a perceber que há aqui outro carrinho. Claro. E está tudo bem. Há 2 carrinhos até. Então eu vou automaticamente encaminhar essa emoção. Eu estou-lhe a explicar. Não é a partilhar, porque o que é partilhar? Não faz ideia o que é essa palavra. É na minha ação, não é? Claro. Então eu vou, num momento, vou-lhe dar um bocadinho de banana. E até posso usar a palavra. Olha, estou a partilhar um bocadinho de banana contigo. E é nessas coisas que nós passamos comunicação, eu acho que ferramentas. Sim, tem a ver com, como estás a dizer, com o dia-a-dia, não é? Com as coisas que se vão dizendo. Porque às vezes eu também sinto, por exemplo, eu uso muito poucas vezes a palavra não com os meus filhos. Muito poucas vezes. Primeiro, porque não quero ser a chata, não é? Dizer, ou vai tomar banho, ou... Eu, por exemplo, eu lembro uma altura, eu nunca dizia para ir tomar banho, dizia assim, o banho está pronto, e eu deixava sempre, punha assim, quando eles eram mais pequeninos, punha enchia um bocadinho a banheira de espuma, tomam os 2 juntos, ainda tomam, e metia lá sempre, quando eles não queriam tomar banho, tem lá uma surpresa, e ia buscar um brinquedo, qualquer coisa, e eles estavam sempre, iam a correr para ver o que é que eu tinha posto naquele dia, ou seja, eu acho que há tantas maneiras, como é óbvio, não somos todos iguais, eu também, tipo, sou atriz, ou seja, tenho a minha imaginação sempre a funcionar, a criatividade, não somos todos iguais, mas eu acho que há muitas estratégias para usar com as crianças que acho que a vida seria muito mais fácil de os pôr a fazer determinadas coisas que nós queremos, não é? Esse exemplo é brilhante, nunca tinha pensado em tal coisa, devia ter falado contigo há uns anos atrás, porque eles agora já não estão... Porque há aquela coisa da surpresa. Porque eles, quando eu dizia assim, se tu disseres, vamos tomar banho, eles muitas vezes dizem que não. E depois também quando já estão dentro da banheira, vamos sair, também já não querem sair. Pronto. E então eu vou estar sempre todos os dias a dizer, vão tomar banho, vamos jantar. Então eu acho que é criar sempre, ou por exemplo, para sair do banho, para a cozinha, uma corrida, ver quem chegar. Agora já não tenho que fazer, porque eles já são mais crescidos, mas houve ali uma altura que uma pessoa tem que arranjar estratégias, porque senão é cansativo para eles e para nós. Assim como também é muito importante também lhes darmos limites e também os fazer entender que, por vezes, quando nós dizemos que é para ir, é mesmo para ir. E quando dizem não... É não, porque é uma ferramenta também muito importante para eles. Os limites é das coisas mais importantes para eles perceberem, balizar. Ou seja, tens um miúdo, lá está, de 4 anos, a fazer uma birra, vai-te puxar o cabelo. Se tu disseres calmamente, olha, então, isto não vai acontecer. Não é, não, para de puxar o cabelo, estamos a ter uma atitude igual. Não, os limites podem ser, se nós pensarmos que é logo sempre com empatia, com amor e com reconhecimento da emoção daquela criança, eu nunca vou ter uma ação contra ele. Então, mesmo que eu lhe esteja a passar limites, são limites conscientes de que são ferramentas mesmo necessárias. Não dá para ser libertino, não dá para não cumprir uma ordem, não dá para não executar uma tarefa. Se calhar, é que estavas a falar disso da parentalidade positiva, que há esses opostos, não é? Porque às vezes parece que hoje em dia há pais que têm dificuldade em impor-se, não é? E de facto, se as pessoas soubessem que o não, que eu uso poucas vezes, quando eu estou a dizer quando eu uso poucas vezes no dia-a-dia, nas coisas rotineiras, mas o não é tão importante para eles porque eles precisam, para se sentirem seguros, precisam precisamente saber o que é que podem
Claro. E o que é que não podem fazer, por É exemplo... tão útil como o sim. É como nas escolas, por exemplo, as escolas têm regras muito estanques, muito fixas, não é? Sabem que dentro da sala, por exemplo, não podem comer, ou não podem ir para a sala enquanto as pessoas não estão. E eles é incrível, porque eles em conjunto, não é? Com os outros, cumprem tudo. Claro. Não é? Eu às vezes até digo assim ao meu filho a brincar, quando ele vem, eu recebo o relatório dele e a professora diz maravilhas dele e lá está, não tem tanto a ver com o sucesso escolar, mas ele como pessoa, Como ser ajuda humano. ao outro, como ser humano. E às vezes a brincar com ele, quando ele é assim mais respondão, eu digo assim, eu adorava agora que tivesse aqui o Vasco da escola. E eu, mãe, porque o Vasco da escola, pelos vistos, é incrível, faz tudo o que a professora pede, e eu que sou tua mãe e te peço uma coisa, ele, às vezes é esta coisa de quando estão em conjunto, não é? É muito mais fácil cumprirem. E agora outra coisa que eu estava aqui a pensar, para mim, como mãe, uma das coisas mais importantes é a autoestima. Eu até brinco um bocadinho a dizer que os meus filhos agora estão com a autoestima em excesso, porque eu acho que é importante. Porque eu acho que é importante encher, ou seja, eu todos os dias digo que eles são incríveis, que eles são lindos, que eles são, pronto, estão cheios O deles. que tu sentes, não é? Eu sinto, eu acho que eles são, Claro. mas eu acho que também, eu cresci com uma mãe que também me sempre disse isso, e eu acho que, quer dizer, não dizia que todos os dias que eu era incrível, assim, mas que me fomentou muito essa autoestima, e eu acho que isso acaba por interferir muito a maneira como nós estamos com os outros. E há uma história, que era a história que eu estava até a falar antes de gravarmos o podcast, que eu vos queria contar, que é muito engraçado. Há aquela fase dos miúdos que têm 4, 3, em que estão sempre debaixo das nossas pernas, têm um bocadinho de vergonha ainda dos estranhos, não é? Vão a um sítio, até com amigos nossos, e não querem cumprimentar os adultos, não é? Depois, passar 10 minutos, já estão... E há uma história muito engraçada, que é nós debaixo da nossa casa ainda temos uma padaria, e todos os dias a dona Guilhermina lhe oferecia uma bolacha, que eu até nem queria, mas eu nem tinha como recusar. Ela era amorosa, eu ia lá comprar pão e ela oferecia sempre, e ele já ia a correr mesmo quando eu não ia comprar pão, para ela lhe oferecer a bolacha. E ele nunca lhe dizia, tipo, nem obrigado, nem a cumprimentava, porque estava naquela fase em que tinha vergonha. E eu dizia ao Vasco, mas tu um dia vais ter que cumprimentá-la, porque ela é tão querida contigo. E eu fui ver um espetáculo do Meridional, que era uma história que dizia como é que a maneira como nós nos apresentamos aos outros muda a maneira como as pessoas reagem, não é? Se eu entrar numa sala e disser bom dia de forma muito simpática, as pessoas vão ser simpáticas. Se eu estiver mal disposta e não disser bom dia a ninguém, as pessoas também não vão responder. E então eu contei essa história ao Vasco, do espetáculo que tinha de ver, e disse, é porque a maneira como nós reagimos aos outros muda tanto a maneira como eles reagem a nós. Eu sei que no dia em que tu a cumprimentares, ela vai ficar felicíssima. Nunca falei disto com a dona Guilhermina. Então, houve um dia depois disso que ele ia todos os dias e dizia, mãe, eu hoje acho que ainda não consigo, porque nós fazemos um percurso assim da garagem até à padaria. Mãe, eu acho que hoje não consigo, mas eu, se calhar, para a semana já consigo. Demorou para aí, não sei, 2 semanas. E ao fim de 2 semanas disse assim, mãe, eu acho que hoje eu vou cumprimentar. E eu, ok. E ele entrou na padaria e disse, olá, dona Guilhermina. E a dona Guilhermina ficou extasiada, ficou, Vasquinho, estás-me a cumprimentar, obrigada, fico tão contente, hoje vou-te dar 3 bolachas. Bem, mas foi uma reação que nem que eu tivesse combinado com ela seria tão incrível. E ele saiu da padaria assim, mãe, bem, a reação, eu não esperava que ela ficasse tão feliz, tão contente. E eu disse, estás a ver percebes agora como é que é importante. Certo. Bem, e a partir desse dia, até foi um bocado de exagero, de repente, ele no dia seguinte queria cumprimentar as pessoas todas da rua. Acabou, isso teve detalhe, muito impacto nele. Estávamos a sair, via uma pessoa e dizia assim, olá, boa tarde. Eu disse, Vasco, calma, também não precisas cumprimentar todas as pessoas. E hoje em dia é muito engraçado que eu até digo que o meu filho parece o Presidente da Junta, porque ele vai, o caminho que fazemos da garagem até à padaria, ele cumprimenta as senhoras os senhores do talho, vai lá falar como é que foi o dia, vai perguntar como é que eles estão. Estás a ver? Há tempo para tudo. Claro. Ele precisou da sua vergonha para depois ganhar a coragem e isso fez incrível, não é? Isto para dizer que às vezes eu sinto que há episódios pequeninos que, se nós estivermos atentas, podem mudar completamente a maneira como eles se veem e como eles se constroem em relação aos outros, não é? E que rotinas é que acham que podemos incluir no dia-a-dia com os nossos filhos para falar com eles sobre as emoções? Eu, por exemplo, uso muito os livros, à noite conto sempre uma história e acho que isso... Eu também.
Eu também nos trazem muito eu isso. por acaso eu trouxe hoje um livro ali dentro da carteira, só mesmo para pensar em temas que podíamos vir a falar aqui. E a verdade é que foi esse. Tenho um livro que se chama Tua Empatia e mais qualquer coisa, não me lembro, mas depois se quiseres ficar com essa informação eu passo. E é um livro que fala de empatia e de outras emoções, mas principalmente de empatia. E o livro traz também umas perguntas, ao mesmo tempo, incluídas dentro da história. E então eu fui fazendo as perguntas. E tão engraçado, como eu dei ali um tom, porque como sou atriz faço as histórias todas, né? E de repente dei um certo tom à pergunta, mesmo de pergunta. E é engraçado como a Amélia começou a responder coisas que nunca tínhamos falado. E olha que eu falo muito das emoções e deixo-a expor tudo cá para fora e olho para aquilo que ela está a vender. É? Sim, os teatrinhos, e faço tudo e crio-lhe aquelas histórias todas na cabeça para ela ir aos seus botõezinhos todos. Os botões dela são todos válidos para mim. E de repente ela começou a falar de coisas que eu... que engraçado, ela ainda não tinha dito isto. De alguma vez abraçaste um amigo que estava triste... e ela disse, não, acho que não, mas uma vez eu estava triste e fui para um canto. Eu disse, foste? E alguma amiga foi ter contigo? E ela, sim, eu acho que, ou seja, ela própria também estava à procura na cabeça dela desses momentos de reconhecer. Então, e isso até é um livro prático, porque há livros também que trazem só histórias. Só passa uma mensagem, não é? Só passa uma mensagem, os livros. O que eu estou a dizer, por exemplo, nesse caso, é um livro que faz perguntas diretas. Sim. Mesmo os livros de histórias, o que é que acontece? As crianças põem-se no lugar da personagem, não é? E se a personagem passar por coisas tristes, sei lá, há livros em que o avô... Há livros, por exemplo, lindos, A Ilha do Avô, que é um livro que eu acho maravilhoso, que é o avô morre, mas nem se percebe bem que o avô vai para uma ilha cheia de animais, chega a ser uma coisa poética, mas é uma maneira dele... Eu lembro a primeira vez que li com o Vasco, ele disse, mas o avô morreu, não foi? E eu, não sei, o que é que tu achas? E o que eu acho mais bonito... Falar sobre isso. O que eu acho tão bonito nos livros infantis, porque somos as duas umas apaixonadas por livros infantis, é que eles nós ao lermos a história com 1 ano, eles sabem uma coisa. Aos 2, é que a mesma história significa outra coisa para eles. Aos 5, outra coisa. Porque eles vão adquirindo o seu conhecimento emocional da vida, do que é que se passa à volta. Então, se calhar, a primeira vez, esse avô foi para uma ilha maravilhosa. Se calhar, aos 5, aos 6, aos 7, ele já pensou, já se deparou com o assunto da morte e já disse, espera, não, afinal o avô morreu. Ou seja, é tão engraçado como eles vão adquirindo conhecimento e a mesma história pode significar muito. Portanto, para mim, eu acho que o livro é uma ferramenta que eu uso muitas vezes, as histórias, o imaginário. Para mim eu acho que é uma coisa forma, muito importante. Uma ponte fácil para as crianças. Ou, por exemplo, eu vou muitas vezes a falar no carro com os meus filhos quando vêm da escola, não é? Quando ainda está tudo fresco. Tu, por exemplo, Vera, no teu dia-a-dia com os teus filhos, já disseste que faz aquela coisa que eu acho espetacular, que eu acho que vou adotar o melhor e o pior do dia, não é? Como ainda há o mais desafiante também, às vezes quem pergunta o mais desafiante, que fica ali, que não é nem o melhor nem o pior, mas é o que na altura eles não souberam lidar com. Ou seja, o momento melhor, mais desafiante o pior e o mais desafiante, aquele que não soubeste o que é que havias de fazer. Certo. Porque na verdade vais desconstruindo as coisas e vai-se falando, e principalmente esta ideia que nós, acho que vocês duas também não tinham quando as nossas mães estavam connosco à mesa, que elas eram frágeis. Eu acho que hoje em dia é tão importante mostrarmos aos nossos filhos que nós também temos o melhor, o pior do dia e o mais desafiante, porque isso faz-los sentir na mesma, no mesmo ciclo isso também de faz partilha. Claro, e outra coisa que também, isso estás a falar de, muitas vezes os pais têm alguma dificuldade em mostrar as emoções à frente dos filhos, não é? E eu acho que também é muito importante os filhos perceberem que nós nos irritamos, choramos, tudo como eles. Eu tenho uma história também muito engraçada. Houve uma altura que o meu filho deixou de comer fruta e eu estava muito frustrada a tentar que ele voltasse a comer fruta e eu disse, mas prova só um bocadinho desta melancia, eu sei que tu vais adorar. E de repente, isto já vem, pronto, toda uma história que eu não vale a pena agora contar, e eu de repente fiquei tão frustrada que comecei a chorar e saí. E o Vasco percebeu e disse assim, mãe, nós temos que conversar. E eu disse, mas porquê é que tu choraste? E eu, olha, porque estou tão frustrada que choro. E eu acho que também é muito importante, como é óbvio, não é, nós estamos completamente desreguladas em frente dele, não é? Mas às vezes também é muito importante eles perceberem que falhamos todos, emocionamos-nos todos, às vezes mesmo
quando nos irritamos, eu, por exemplo, das vezes que me irritei, também tenho uma história ótima, uma vez eles estavam os dois à bulha, olha, no banho, os dois, eu já tinha ido lá 20 vezes a dizer... para saírem. Para dizer, parem com isso, não se magoem, não sei o quê. E depois lembro-me que peguei no braço do Vasco e disse assim, para! E fui assim um bocado mais agressiva, porque já tinha dito 20 vezes, e de repente sentei-me na sanita, comecei a pedir desculpa, e disse assim, desculpa, porque eu não queria fazer isso, e comecei a chorar. Porque me irritei e não era aquilo que eu queria ter feito. E o meu filho teve muita graça, olhou para mim e disse assim, mãe, também estás a chorar por causa disso, só por me teres feito assim no braço, nem me magoou assim tanto. E eu senti-me até um bocado ridículo à frente dele, mas eu acho que também acabaram por falar os dois sobre isso. Pronto. Sim. Não, mas eu acho que isto cria, não é? Quando nós também falamos tão abertamente das coisas, claro, era o que eu estava a dizer, em off, nem todos temos tanta facilidade a falar das emoções, crescemos todos temos todos, não é, passados diferentes, certo. Se calhar algumas pessoas têm mais dificuldade, mas eu acho que hoje em dia o diálogo com os filhos é uma coisa muito mais importante. Mas eu gostava, ou pelo menos ao ouvir-te, o meu pensamento está aqui a ir para outro sítio também, que é conversar, palavras, mas as ações, os atos, aquilo que nós vivemos com eles, aquilo que transmitimos sem ser por palavras, porque há pessoas que não têm a capacidade das palavras, claro. Não é? de falar sobre emoções. Então, os atos em si, aquilo que nós somos verdadeiramente, é que é importante. Eu tenho sempre uma máxima que tenho aprendido e tenho lido sobre isso e tento aprender cada vez mais e trabalhar nesse sentido, que é o pensamento de ser um adulto digno de imitação. Porque, na realidade, as crianças, quando estão a crescer, não é, a desenvolver-se, eles fazem tudo pela imitação. O falar, o comer, claro. O sentar, tudo. E é impressionante. Às vezes eles agarram coisas que nós temos. Como é que ele agarrou isto? Portanto, efetivamente, a imitação é uma ferramenta de construção exata, não há ali sequer claro. Questão, será que eles é através da imitação? Não, é através da imitação. Claro, sim, portanto, se é mesmo uma coisa que todos nós já sabemos, então eu acho que mais do que as palavras é as nossas ações, é que devem ser conscientes que de facto estamos a educar com o nosso exemplo. Claro. Então, no trânsito, com uma ação de solidariedade, com uma tarefa de casa, se nós estivermos a preparar uma sopa com cuidado, com carinho e com atenção, isso também vai passar para eles esse conforto, esse carinho, do que estarmos a bater com o tacho, a cortarmos a cebola à bruta. Eles falam nesses momentos. Lá em casa nós cozinhamos em conjunto e eles falam nesses momentos. Acho que também brincar, uma das coisas que me apetece cada vez mais ensinar aos meus filhos é estar em silêncio. Aquela coisa de fazer um puzzle, aquela coisa de construir um Lego. Agora, este verão, muito games, muito jogar cartas, muito papo rápido, porque no fundo, depois também, quanto mais próximos eles estiverem de nós, a presença, mais fácil. E às vezes, o silêncio confortável numa família, e nós somos iguais a todas as famílias, temos momentos em que as coisas correm bem, outros que não correm nada bem. E eu, apesar de trabalhar na área, tenho muito jeito para os outros, mas quando é comigo, é um normal, não é? Como vocês sabem. Casa de Ferreiro, espeto de pau, não é? Como é óbvio, mas na brincadeira, no fazermos casas juntos, como esta coisa que estavas a dizer da discoteca na casa de banho, momentos em que eles se divirtam connosco, nós lá em casa, todas as semanas cantamos no karaoke. Os meus filhos têm uma voz muito mais bonita do que a minha, mas eu também canto desde pequena, portanto é aquele momento, e até o meu marido... toda desafinada. Até o meu marido, que não canta, depois acaba por cantar Guns N' Roses e sente-se, porque é um momento, e que toda a gente hoje em dia tem acesso a um karaoke, porque metes no YouTube e de repente estás a cantar. E quem diz cantar, diz uma dança, quem diz uma dança... Ou seja, proporcionar estes momentos, não é? Sim, momentos de que não haja tensão, que ninguém tenha que... Porque eles também têm que aprender a não ter que mostrar nada, certo. Porque hoje em dia há muitas exigências parte a parte. E as crianças também têm esta pressão de ter que mostrar qualquer coisa, porque já vêm da escola, olhem que os vossos pais... Há muita... Tens toda a razão, há muita mensagem, muita palavra. E eu acho que o mais importante às vezes é isto que o logotipo da oficina tem... o off, do desligar. Desligarmos um bocadinho de nós próprios e dos outros, para depois termos um percurso no silêncio que nos leva sempre a um lugar mágico. Muita gente me fala dos teatrinhos com a Amélia, e aquilo é o quê? É uma ação, não é? Claro. É uma brincadeira. E é aí que nós criamos empatia, reconhecimento, a confiança, é na ação, é no existir, é no karaoke, é no fazer a sopa.
nunca se esqueçam disso. Claro, Portanto, é eu o não tenho dia a jeito dia. para as palavras. Então Claro, exista. claro. com o Ou seu fazer filho. a sopa com eles. E hoje em dia fala-se muito em bullying, não é? Que sempre existiu na nossa geração, sempre existiu, mas hoje em dia cada vez se fala mais, e eu acho que ainda há muitos pais que têm essa dificuldade de como lidar, e eu acho que de facto, se os nossos filhos estiverem habituados desde pequenos a falar daquilo que sentem com facilidade, vai ser muito mais fácil reconhecer, por exemplo, um caso de bullying, não é? Hoje em dia, por exemplo, o meu filho Duarte, que teve alguma dificuldade aprendeu a falar mais tarde. Houve uma vez que estava a ler um livro sobre bullying e disse: o bullying é quando alguém goza com alguém, e foi muito engraçado. E eu não sabia ao certo se ele tinha percebido ou não. E no dia seguinte o irmão estava a gozar com ele e ele disse: mãe, o mano está a fazer-me bullying. E eu pensei: bom, percebeu Ficou tudo. lá a mensagem. Percebeu tudo. E que ferramentas é que acham que os pais podem estar atentos para prevenir? Porque nós não queremos nem que o nosso filho seja a pessoa, o bully, nem a pessoa, a vítima, não é? Perguntar, envolver, estar presente, perguntar como é que as coisas correram, ver nos olhos se eles estão a dizer a verdade ou se estão a olhar para baixo, se estão a esconder qualquer coisa. Eu lido com outra parte bastante assustadora, que é os pais que têm medo de ir à escola dizer que os filhos estão a ser vítimas de bullying, porque depois as outras mães vão... realmente o medo e a culpa são dois pilares que destroem tudo. Claro, e outra coisa agora que de repente eu me lembrei, que eu ainda acho que também há algum preconceito, que é hoje em dia fala-se muito em terapia, em saúde mental, que todos os adultos deveriam fazer terapia ou terem uma consulta, e eu acho que também é muito importante levar as crianças, e eu sei que ainda não é uma coisa assim tão comum. Por exemplo, eu lembro do meu filho Vasco, houve uma altura que estava com medo do vento, e foi na altura da pandemia que ficamos todos fechados em casa, e de repente a primeira vez que saímos ele estava em pânico porque havia vento e as coisas abanavam e ele não queria, e eu pensei: vou levá-lo a uma psicóloga. E marquei uma consulta e ele falou sobre aquilo e foi muito rápido, ou seja, depois até disse: tenho que voltar. Não, já fui com ele 3 ou 4 vezes quando há determinados momentos, e eu acho que também era uma mensagem que eu gostava de passar, porque eu acho que se os nossos filhos às vezes nós não estamos a conseguir, ou seja, eu possivelmente conseguiria resolver aquilo com ele, mas eu pensei, por que não levá-lo a uma psicóloga? Eu peço ajuda. E eu acho muito importante também isto de, quando nós sentimos que os nossos filhos estão com algum medo, alguma questão, alguma dificuldade extra, às vezes, tipo, uma sessão para irem falar, porque quando é uma pessoa desconhecida também às vezes é mais fácil falar sobre as nossas questões. As escolas não têm, é? maioritariamente, todas as escolas têm psicólogos ou psicólogas. Mas se calhar o rácio psicólogo-alunos não sei se chega a todos, não é? Sim, sim, isso também é verdade, mas é estarmos atentos e fazermos perguntas, porque também é fácil ver quando uma criança chega à casa triste, não é? Porque alguma coisa aconteceu. Quando olhamos para então eles, é menos tempo na maior forma de abandono, que é aquele quadrado que eu costumo dizer aos meus filhos: olhem que esse quadrado faz com que a vossa criatividade fique do tamanho desse Os quadrado. ecrãs, não é? O telemóvel é uma coisa Claro. que me preocupa muito. Eu falo muito com os meus irmãos, tenho essa sorte de podermos falar, mas esta coisa do telemóvel nós temos mesmo que controlar, porque Claro. a certa altura é preciso, e na idade dos meus faz sentido, senão não tinham, mas depois é muito mais interessante eles falarem entre eles. Claro. E o que é que eles veem, porque às vezes o que se vê ainda é mais grave do tempo que estão ali, como tu dizias há bocadinho. E agora, focando um bocadinho na escola, acham que a empatia, e se calhar para quem nos ouve e que pode eventualmente não saber, empatia é nós colocarmos no lugar do outro, não é? Acham que a empatia podia ser ensinada na escola? Podia ser uma disciplina? Claro. Mais uma vez, eu acho sempre que pelas ações, não é? A empatia não se ensina mesmo com palavras, essa é que não dá mesmo para ensinar por palavras. Achas que não podia então ser uma disciplina? Podes dizer o sinónimo, claro que sim, o que é o significado, mas a empatia faz precisamente, lá está, isto para mim tem estado a ser mesmo uma bandeira importante, eu ser um exemplo imitável, digno de imitação, e se calhar a empatia faz-se de uma forma, ou vai ser tão forte se os teus filhos virem que tu própria estás a ter uma ação com outra pessoa, sem ser pensada, programada, projetada, o que é que vamos fazer, nem tudo na vida tem que ser um projeto, não é? Então, se nós pudermos praticar isso, eles percebem automaticamente o que é que é. Mas eu dizia, uma coisa é nós Mas mães escola, em casa, claro que podem. na escola, o que é que Claro que acham que no teu caso
A Amélia tem sorte de estar numa escola Certo. que respeita isso, mas, por exemplo, Vera, tu que vives também esta realidade das escolas e estás em contacto direto com miúdos, com adolescentes, o que é que achas que nas escolas podia ser feito para melhorar esta... Dinâmicas. Que se levantassem, que se sentassem no lugar da criança que está do outro lado da sala e que falassem e que lhe dessem um elogio. Não é? Quem não elogia não aprecia. Momentos que os pusessem a partilhar qualquer coisa. Esta coisa não é, isto não tem nada de poético, posto no lugar do outro. Isto é quando aperta o cerco, quando a outra criança tem uma reação completamente agressiva contigo e tu teres a capacidade de pensar, ele hoje não está bem, será que aconteceu alguma coisa ontem lá em casa? Não é? Isto vai-se, é como ir ao ginásio, não é? De repente, acho que poderia perfeitamente existir uma disciplina chamada empatia, em que não descobres só a ti próprio, mas descobres o outro e dás espaço ao outro. Porque o umbiguismo, eu costumo dizer que é a viagem mais curta que nós fazemos da cabeça para o coração e do coração para o umbigo. E a tendência, pegando neste ritmo acelerado que fala a Sara tão bem e nas tendências que tu disseste tão bem descritas, é olha para ti, mas para o outro, porque se estiveres sozinho não és mais do que a própria sombra, a tua vida vai ser muito pobre. E falamos das escolas porque aqui estamos no tema das escolas, mas se tu pensares, os vizinhos, nós não dizemos olá uns aos outros, claro, nós não conhecemos quem está na esfera mais próxima, então eu acho que é um pouco isso, tentarmos puxar dentro de nós. Com quem é que eu posso praticar? Com quem é que eu posso fazer esse jogo? Claro. Elogiar. Eu ultimamente tenho pensado assim, elogiar, só porque sim. Ajudar alguém a olhar no supermercado. Eu acho tu que estás alguém a pagar e tu percebes que aquela pessoa tem dificuldade. Eu hoje tenho um pouco mais, então eu posso pagar por si? Fica perdida. Mas aquilo vai fazer diferença. Claro. Saber de ajudar com uma sugestão de restaurante. Onde é que eu vou jantar? Parares um pouco para pensar se aquela pessoa vai gostar de ir àquele, olha aqui, não é? Praticarmos isto no dia a dia. No episódio dos Zeca falei um bocadinho isso, eu acho que nós temos que demos passos muito rápidos para a frente e se calhar temos de dar uns passos para trás e o que eu sinto hoje em dia também, mesmo, sobretudo para os nossos filhos, que é resgatar o sentido de comunidade que se perdeu muito nas cidades Mesmo. e acho que é isso que estás a dizer de se calhar não precisamos tanto de telemóveis se houverem 3, 4 miúdos que começam a vir juntos para casa, se os caminhos forem e portanto eu acho que se nós começarmos a perceber que precisamos de resgatar esse sentido de comunidade e não estarmos tão sozinhos na nossa bolha, no nosso telemóvel, nos nossos ecrãs, eu acho que a sociedade pode mudar e mesmo para os miúdos isso pode ser um ensinamento que nós precisamos, que é voltar um bocadinho atrás. Tenho a certeza que isso será o segredo. Tenho a certeza absoluta. É voltarmos um bocadinho atrás. Olha, Vera e Sara, muito dos obrigada. Precisamos muito uns dos outros. E eu hoje precisei muito de vocês. Obrigada por esta conversa. Nada. Obrigada. Passou a voar. É verdade. Passa muito rápido. Eu espero que tenham gostado desta conversa. Partilhem e até ao próximo, antes que a campainha toque. Obrigada.